Alô, alô, gente querida, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês pela web. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que está vendo a gente, agradecendo em muito, deixa eu ajeitar aqui o computador, agradecendo em muito a grande audiência que nós estamos tendo. Um alô para Lohane Martins, Lohane que já participou da sala de visitas do rádio. Lohane, esta semana eu ligo para você para a gente combinar uma vinda sua aqui, tá bom? Um alô para a Cláudia e o Joseph lá na Suíça, amigos queridos, né, que são amigos do Fernando Pereira também, que estão fazendo um ano de amizade no Facebook. Então, Cláudia, beijo grande. O Fernando já está aqui, daqui a pouco vai participar juntamente com o nosso querido amigo, professor Samuel Oliveira, a respeito dos assuntos do dia, não é? E ele está me informando que agora são 5 horas a mais na Suíça. Então, uma boa tarde para você, né? Muito bem. A Maria da Graça Azarte, lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, receba nosso carinho, receba nosso abraço. Alô, Olenka Faccioli, bom dia para você, Olenka. Abraço para o Enzo, né? Abraço também para a Fernanda, minha xará, Fernanda Faccioli. Olha, vocês podem ir mandando recados que, na medida do possível, o José Rodino, que ele é taxista aqui no Rio de Janeiro, Zé Rodino sempre acompanhando a gente, muito obrigado mesmo. E o programa do dia de hoje está reservado de coisas boas, cheio de coisas boas para você. E eu quero aproveitar o ensejo para mandar alguns alôs também ao Devanir Oliveira, alô Devanir, ao professor Isaías Nascimento, né? Alô Isaías, um abraço para o nosso querido doutor Oscar Berro, alô Oscar. Olha, todos que estão aí nesse momento sintonizados com a gente. A Cristina Dana, bom dia Fernando Sérgio, hoje é uma data importante, 20 de abril, eu já expliquei para vocês que a sistemática de transmissão desse programa é na verdade através do Facebook, e o Facebook só admite uma câmera, e essa câmera, ela naturalmente tem os dois lados, ela tem um lado natural, é um super celular, né, dos mais modernos que existe a nível de câmera. Então você tem a parte da frente que tem 18 megapixels e a parte de trás que tem 8 megapixels, né? Quando eu utilizo a parte de trás, evidentemente, para ter a estabilidade necessária, a gente teve que botar um tripé, como todo e qualquer youtuber, ou mesmo como todo e qualquer facebooker faz, você tem que botar num tripé. E esse tripé, ele, para segurar digamos assim, a câmera, ele tem um apoio, e esse apoio impede da gente ler tudinho que vocês escrevem. E é por isso que às vezes eu fico assim olhando, tento entender o todo, mas é o que se pôde arranjar. De qualquer maneira, meu abraço para o Pierre. Oi Pierre, abração para você, muito obrigado pela audiência. Abraço para o Rony Guazi Rezende. Alô Rony, meu amigo de infância, é verdade, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço para o Sildinei Peracínio do Amaral, em Ouro Branco, Minas Gerais. E na medida do possível, a gente vai falando aí a respeito de todos vocês. A nossa querida Marion Duarte também, né, abraçando a gente, a grande cantora Marion Duarte. E hoje você não pode perder, daqui a pouco na sala de visitas, um debate dos mais importantes, né? A gente vai conversar a respeito desse momento que a gente vive, porque a economia está dando sinais de uma pequena recuperação, mas a gente está aí cheio de escândalos, os mais diversos, levando em consideração essa possibilidade acusatória de propinas, né? E mais do que isso, né? A gente continua com uma taxa de desemprego muito alta. E aí nós temos duas figuras da melhor qualidade. Nós temos o Fernando Pereira, que é um empresário bem sucedido, na medida em que se pode ser bem sucedido no Brasil, levando em consideração as idas e vindas do mercado, as dificuldades naturais, muitas vezes impostas pelo governo, né? E nós vamos ter o Samuel Oliveira, que é gestor de recursos, é um profissional extremamente experiente, não é pós-graduado e sempre trouxe uma informação muito interessante para os meus ouvintes na época do rádio, e agora, aceitando o nosso convite, estará aqui mais uma vez para dizer dessas coisas, como retomar a nossa economia. Estamos no caminho certo, é isso? A gente
gente o que precisa fazer, você que eventualmente está desempregado, né? E o que você deve fazer para reconquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Vai ser o assunto daqui a pouco que nós vamos conversar com esses dois experts nesse assunto, né? Buscando sempre acrescentar a você, né? Outro dia eu tive aqui um médico querido que disse o seguinte: Fernando, o importante desse programa que você está fazendo pelo Facebook e pelo YouTube, com milhares e milhares de internautas, é que sempre será e é um programa educacional. Então a ideia é essa. A ideia é trocar informações, né? Porque ninguém é só professor, eventualmente a gente aprende também. Então, se a gente puder construir alguma coisa melhor, eu estou evitando passar notícias ruins. Só quando for de fato, digamos, uma coisa terrível, a gente então não tem como passar. Porque se você quiser ver notícia ruim, é só você ligar agora nas televisões. É o tempo todo isso. E a gente está procurando fazer o oposto. A gente está procurando construir a partir da destruição. Porque é aquela história. Evidentemente que as notícias, as más notícias, quando impactantes, elas têm de ser dadas até para que as pessoas possam evitar algumas coisas negativas que possam acontecer. Não é verdade? É a coisa do arrastão, a coisa do assalto. É preciso que as pessoas tomem conta disso. É preciso que as nossas autoridades desenvolvam planejamentos necessários para dar segurança ao cidadão de bem. Mas não é só isso que é feita a vida. A vida é feita também da possibilidade de construir. Alô, Silas de Oliveira, um abraço para você. Recentemente eu tive com a Cristina, que é uma moça de 40 e poucos anos, que está fazendo a sua pós-graduação e estava me falando da satisfação que tem de, ainda que um pouco tardiamente, ela ter completado o seu curso de 3º grau e conseguir uma graduação. E isso é importante aplaudir. Recentemente eu tive a oportunidade de ir na formatura de um aluno, de um aluno que na verdade é o Fabrício, ele é irmão até da minha nora com o nosso querido Felipe Valente. Então o que acontece? Foi emocionante, foi na Casa de Espanha e até nós que éramos apenas amigos, a gente segurou as lágrimas porque é algo muito bonito, não é? É algo que infelizmente não é divulgado como deveria ser divulgado pelos nossos jornais. A gente tem que ter a prática de saber a equivalência das notícias para que você não crie uma população pessimista. Eu sempre defendi isso a nível de jornalismo, e se você sai fora, como eu já tive a oportunidade de ir várias vezes ao exterior, a vários países diferentes, você descobre que principalmente nos países evoluídos, não é que não se dê importância à notícia policial, não, ela tem que ser noticiada, mas ela não é colocada como o principal acontecimento, porque eu penso, países como a própria França, países como os Estados Unidos, países como a própria Alemanha, que enfrentaram guerras fratricidas, né, que provocaram até guerras fratricidas, que perderam jovens nas trincheiras de batalha, com certeza, através do sofrimento, aprenderam que não adianta multiplicar esse sofrimento em matéria de notícia. Eu espero que um dia os meus pares, os nossos queridos amigos radialistas, jornalistas, percebam esta realidade. Que a gente possa fazer o contrabalanço. Algum tempo atrás, a questão de 2 anos atrás, eu estava em Portugal e conversando com o Bruno Cardoso, a quem eu mando um abraço lá em Vila Nova de Gaia, e o Bruno me dizia da diferença hoje que existe em Portugal a nível de segurança e da insegurança que graça no Brasil e que é transmitida em profusão para os demais países. Então isso, no meu entendimento, chega a ser até uma ingenuidade, porque nós não só temos isso. Recentemente, conversando com o professor Jorge Trigo, lá de Lisboa, a quem eu mando um grande abraço e que, se Deus quiser, brevemente estaremos juntos. Falando nisso, Jorge, quem vai estar aí é a nossa Thaís Matarazzo, viu? A Thaís a proprietária, a diretora da editora Matarazzo, está lançando um livro, brevemente vai estar aqui, fiquei informado pela Marion Duarte, e estará lançando um livro sobre rádio, e me deu a honra de fazer o prefácio desse livro.
livro que sairá pela editora Matarazzo. E ela, como sempre acontece, ela depois vai à Europa e vai lançar aí esse livro e vai estar contigo também. E se Deus assim o permitir, ainda este ano, quem sabe no ano que vem, estaremos juntos. Um grande abraço a todos os amigos também de Lisboa. Mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, a gente tem que ter um pouco mais de autoestima, a gente tem que ter a capacidade de perceber que existe gente de valor, que apesar das falcatruas, dos problemas que existem no Brasil, e são muitos, a gente, claro, a gente tem de exigir da autoridade a segurança no ir e vir, com certeza absoluta, mas nós temos também que contrabalançar, que dar a informação, que dar a oportunidade da educação, porque só através da educação se é capaz de construir um país mais igualitário, um país cheio de progresso, um país com menos corrupção, porque a pessoa, quando tem um tostão de educação, nem que seja através do autodidatismo, mas o ideal seria através dos mestres mesmo, as pessoas, quando têm esse tipo de educação, elas começam a perceber melhor, elas são mais difíceis de serem enganadas. Então essa é a tônica desse programa. E é exatamente por isso que nós chegamos agora, gente, àquele momento que antecede a prece de Cáritas e que antecede a oração que Jesus nos ensinou. Então nós vamos ter agora a palavra amiga. Ao longo desse primeiro mês de programa, que a gente está quase concluindo, né? Eu já perdi um pouco a conta do número de programas gravados, mas sobretudo eu quero agradecer, porque no somatório das gravações nós tivemos, até bem pouco quando eu fiz as contas, em torno de 96 mil visualizações. Então é algo impressionante, embora, veja bem, não é uma visualização de um programa só. Não, tem programas que quando termina tem 200, 300, aí quando chega lá no final da noite tem 800, 900, teve programas de ter 2.000, teve programas de ter 17 mil. Esta prece de Cáritas, por exemplo, ela está apontando, são várias que são publicadas, ela está apontando em torno de, na média, de 18 mil visualizações. Então isso é muito importante, porque evidentemente não significam 18 mil pessoas, mas partindo da premissa de que uma pessoa pode visualizar 2 ou 3 vezes. Mas o importante é você saber que aos poucos a gente está conquistando esse caminho da web, da internet, que no meu entendimento é o futuro inclusive do próprio rádio. Mas já está conosco a Samira. Bom dia, Samira, jornalista que você conhece, minha companheira, minha amiga. E Samira, qual é o recado que a gente tem do nosso ouvinte que saiu ao longo desse mês desse livro Vida e Sucesso, né? Que é um livro que eu fiz, que já lancei no mercado há algum tempo, e a gente já está recebendo, inclusive, através do Face, pedidos de opiniões, e eu quero deixar bem claro que não é conselho, é opinião, porque opinião é uma coisa que eu posso estar correto ou não. Eu vejo um problema de longe e, na melhor das boas vontades, eu opino sobre ele. E aí eu te dou a chance de repente, quem sabe, você gostar desse tipo de opinião, fazer e dar certo, ou se você não gostar, você descarta e procura alguém mais bem capacitado para resolver o seu problema. Maria Lúcia Delfino, um abraço. Qual é o papo de hoje? Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Fernando, é possível ser feliz durante 24 horas por dia? Olha, muito obrigado. A gente evita, até a pedido do ouvinte, nesse particular, dizer o nome. Eu acho que a felicidade é um estado de espírito, né? Eu acho que a felicidade, o tempo todo, deve ser para quem consiga, de repente, aquilo que a gente chamaria de bem-aventurança, né? Seria um felizardo extraordinário. Mas é possível você ter a predominância da felicidade, no meu entendimento. Não é? Há momentos na vida que a gente tem dificuldades, há momentos que a gente tem momentos depressivos, não confundir momento depressivo com depressão. Depressão é outra coisa, tem que ser tratado a nível de saúde, através de psicólogos, de psiquiatras, em alguns casos até de parapsicólogos, mas a depressão é um somatório de momentos depressivos. Momentos depressivos qualquer pessoa tem a partir de um determinado momento. Então é aquela história, mas são só momentos. O que deve prevalecer na sua vida é a busca da felicidade.
Então, a felicidade, se fosse plena o tempo todo, você estaria, digamos assim, no paraíso, não é? E, sobretudo, você talvez não teria muito interesse em conquistar novos objetivos, porque você já está na felicidade plena, você estaria com a vida absolutamente realizada. A mim me parece que esta vida que nós vivemos, ela não é feita para que a gente esteja o tempo todo na felicidade plena. Pelo contrário, há momentos que você tem que apoiar, digamos, um amigo querido que está em dificuldades. Há outro momento que você se depara com um problema de doença que, obviamente, de repente até você possa contribuir de alguma forma para que a pessoa saia dessa situação, mesmo através, talvez, até da indicação de um médico. Há momentos em que o seu time de futebol, por exemplo, perde e você fica chateado, mas tudo isso faz parte de uma rede, faz parte de uma malha que vai nos dando a necessária informação, né, que só Deus poderia dar. Através dessa sensibilidade, a gente vai conseguindo ultrapassar os obstáculos, e cada vez que você ultrapassa os obstáculos, você se vê mais preparado para poder se desenvolver mais e mais. Então, meu amigo, o importante da felicidade é que ela existe. Ela não precisa ser, no meu entendimento, plena o tempo todo. Mas quando ela aparece geralmente motivada pelas nossas ações. Eu espero que isso, de alguma forma, possa responder a você. Quero mandar um abraço para a Maria Fialho. E esse é o momento, se você me permitir, que nós vamos fazer essa mudança que sempre se faz necessária de câmera, porque é como eu já expliquei, no Facebook, nesse trabalho que a gente faz, só é possível através de uma câmera só. Dia virá, evidentemente, que o Face, que é o dono da plataforma, ele vai nos dar a possibilidade de fazer com 2, com 3 câmeras e tal. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem mais que agradecer a Deus a possibilidade de fazer este programa para você. E aí, como sempre acontece, a gente vai colocar aqui a prece de Cáritas, seguida da oração que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, tivemos então esse momento, né, que Deus possa abençoar as nossas vidas no dia de hoje. E nós vamos agora então para a nossa sala de visitas, onde você já está vendo aí o nosso querido Jemuel Oliveira. Professor Jemuel, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela internet. Seja bem-vindo aí, meu caro Fernando Pereira. Bom dia, Fernandão. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, internautas. É um prazer mais uma vez sair com vocês. Pois é, estamos aí com duas pessoas extremamente qualificadas, além da Samira Valente, que vocês sabem. Samira é jornalista, nossa querida amiga, que participa desse debate também. Samira, dê um alô para a turma. Bom dia de novo, que a quinta-feira seja abençoada para todos. Bom, é a primeira vez que o Jemuel vem aqui hoje, eu espero que seja a primeira de muitas, e ele que participou inúmeras vezes, ao lado também, inclusive de Fernando Pereira, em dias diferentes do meu programa de rádio. Meu caro Jemuel, a gente começa esse assunto que é bastante complicado. Nós estamos num momento meio que querendo sair de uma crise que se instalou no Brasil, uma recessão que trouxe dificuldades, né, para muitas empresas e, consequentemente, trouxe desemprego, né? Perto de 13 milhões de pessoas estão hoje desempregadas no país. Eu queria que você, com a sua expertise de homem pós-graduado, de coacher, por assim dizer, de cidadãos que estão querendo abrir os seus negócios, porque o Jemuel é muito qualificado, que você passasse alguma informação para esse pessoal que hoje se encontra a nível do desemprego e buscando saídas e encontrando dificuldade. Fernando, eu quero primeiro agradecer por estar aqui. É uma honra, uma alegria, né? E eu conheço você já há alguns anos. Graças a Deus. E você, pelo menos no tempo que eu lhe conheço, sempre foi um profissional de rádio e televisão. Uhum. E agora você está se reinventando. Isso só por si só, né, já seria para os nossos ouvintes, para os nossos as pessoas que estão assistindo aí, um grande exemplo. Muito obrigado. Você se reinventou e foi para a internet. Né? Quando muita gente resolve parar, Fernando resolve recomeçar um novo mídia. Parabéns, Fernando. Parabéns também à sua esposa, Samira, que é sua parceira, a Samira, que é a parceira aí desse projeto. Parabéns a vocês dois. Vocês dois, para mim, são grandes exemplos. Eu tenho, Fernando, uma filosofia que eu obviamente não inventei, eu aprendi, né? Você sabe muito bem, eu sou formado em teologia, sou filósofo, sou pastor evangélico. Maravilha. Sou formado também em comércio exterior, pós-graduado, como você disse. Isso não me torna diferente de ninguém, mas eu, como você falou agora há pouco, busco o conhecimento. E na busca do conhecimento você tem que necessariamente buscar seus mestres, né? E nessa busca pelo conhecimento, algumas coisas que eu aprendi eu procuro compartilhar. Entre elas é uma filosofia que eu chamo de fofar. Fofar. Para que você possa se reinventar e no meio da crise você encontrar um caminho, eu estabeleci na minha busca de conhecimento, através dos meus mestres, 5 pilares, que eles estão resumidos nessas iniciais. Fofar. Primeiro, fé, otimismo, família, amigos e aprendizagem. Então eu vou procurar falar um pouquinho sobre cada um deles, você me avisa aí o tempo, que eu não sei o tempo, entendeu? Então, nessa filosofia que eu resumo nessas nomenclaturas aí, fofar, primeiro é fé. E aí você é um especialista nisso, você fez a oração agora. Eu tenho a minha visão de fé, né? Eu, como você sabe, sou evangélico, sou pastor, e eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Mas pode ser que o nosso ouvinte, aquela pessoa que está nos assistindo pela internet, ele tem uma visão diferente de Deus, e não tem nenhum problema ter uma visão diferente de Deus. O próprio Deus nos permite ter visões diferenciadas dele. Mas o que eu sugiro a você que está aí nos acompanhando é que no meio da crise tenha fé. Reforce o seu relacionamento com a sua forma de ver a divindade. Porque a fé gera um negócio muito importante, que é a esperança. Hoje, quando eu leio um jornal ou quando eu vejo um telejornal,
ou mesmo ouvindo rádio, eu tenho uma tendência a perder a esperança. A gente veio de um Brasil cheio de expectativas, de vitórias, de grandes projetos, e agora mergulhamos numa baita de uma crise. São 13% o índice de desempregados, o que na prática representa alguma coisa em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas. Então isso com certeza gera no coração das pessoas o quê? A falta de esperança. A fé na divindade que a gente cultua nos traz esperança. Então aproveite esse momento de crise para reforçar o seu relacionamento com Deus. Então o primeiro passo para você dar a volta por cima é a fé. O segundo é o otimismo. E aí o Fernando é especialista nisso, né? O otimismo é o negócio dele, né? Otimismo é o seguinte: a natureza humana, ela de forma muito natural, ela tem uma tendência pela falta de otimismo, pela desesperança, pelo pessimismo, né? Se nós não fizermos nada, seremos pessimistas. Mas, se nos disciplinarmos, e às vezes as crises sobrevêm na nossa vida, para que nós mudemos a nossa forma de pensar e de agir, nós vamos ter que buscar ser otimista. O que é buscar ser otimista? Cultue, cultive, priorize pensamentos positivos. E se alguém vier contrapor a essa sua expectativa positiva, ignore, meu amigo, ignore. Gente negativa, você vai ter que tolerar, temos que ser de alguma forma tolerantes, mas não traga para si essa realidade. Só um minutinho, Jemuel, volto a você. Eu queria saber do que você ouviu do Jemuel, Fernando, o que você teria a aduzir ou acrescentar ou até eventualmente a contestar, se for o caso. Não, são pontos importantes que o Jemuel colocou, né? Principalmente esse problema, né, da religião, enfim. Se bem que eu sou um pouco diferente de pensamento dele. Conforme ele disse, cada um tem um pensamento. Eu acho que religião a gente não deve misturar. Não deve misturar religião com negócios, que são coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que a pessoa deve ter fé, tá? A fé é importante, porque, como diria, a fé remove montanhas, né? Mas é isso mesmo que ele falou com relação a todos esses pontos que ele colocou, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui no país realmente é uma lástima, né? Nós estamos hoje com a economia em frangalhos, hoje com 13 milhões de desempregados, né? Isso é muito grave, né? Mas a gente já vê, segundo aí, os economistas, segundo a imprensa está divulgando, a gente já vê uma certa luz no túnel. Poderia estar melhor. Por que não está melhor? Porque, apesar de ter se mudado os conceitos, né, mas o time, ainda uma grande maioria desse time, desse governo, ainda fez parte do passado. Né? Então eles também não podem renegar, tá, aquilo que foi feito coisas erradas. E que foi mal feito. Mas foram coisas muito erradas. Erradas num ponto em que chegamos, de descrédito, né, do país, infelizmente, né, a expectativa que a população tinha dos eleitores, depositaram tamanha confiança, né, e isso gerou todo esse problema, desencadeou esse problema da corrupção. Porque a corrupção, Fernando Sérgio, no Brasil sempre existiu, tá? Mas eu acho que ultimamente, a partir de um determinado momento, a partir de um determinado tempo, ela escancarou, né? E isso foi muito ruim. Então hoje a população está descrente de muita coisa, principalmente da classe política, né? E a classe política ainda continua dando mau exemplo, né? Porque o que tem que ser feito no país é uma reforma geral, né, de todos os aspectos. Que, com relação a esse problema de empresa, né, Fernando Sérgio, aqui no Brasil, né, para você abrir uma empresa, você leva às vezes 6 meses, tá? Aquela burocracia tempo, né, imensa que existe.
e pior, e para você fechar você leva mais tempo ainda. Então tudo isso, Fernando Sérgio, inibe os empresários, né? As pessoas que querem ter algo para produzir, para gerar emprego, gera esse problema. Eu estava prestando atenção nessas duas falas, na sua e do Gemuel, eu encontrei uma certa identidade, porque na verdade, e eu acho que você há de concordar comigo, o nosso Gemuel, ele não falou especificamente de religião, mas ele falou de fé, né? Que é basicamente o que você falou também, né? Quer dizer, a fé se faz necessária na medida em que a gente tem que desenvolver a capacidade, tanto o empresário quanto a pessoa desempregada, no sentido de melhoria de vida, não é, Gemuel? Perfeito. Eu acho que o discurso, né, do Fernando, ele é bastante contextualizado, está linkado na realidade que nós estamos vivendo. Agora, o que eu posso acrescentar, né, é o aspecto da fé, o aspecto do otimismo, porque se eu for esperar o Brasil fazer a virada que precisa ser feita, e é necessário realmente uma mudança radical, uma lavagem, né? E 2018 está aí, né, Fernando? Para que a gente possa fazer aí essa lavagem através do voto, né? Mas eu não posso, como cidadão, como pessoa, chefe de família, que precisa sustentar a sua família, esperar essa realidade nacional mudar. Eu preciso mudar a minha vida. E a mudança pode começar hoje. E um dos aspectos que eu gostaria de estimular aquela pessoa que está nos assistindo aí é... Aliás, a propósito, me perdoe, a Dáurea Gramático, que é uma das mais importantes jornalistas que nós temos, autora de vários livros, mandando dizendo muito bom com relação ao programa. Muito obrigado, Dáurea. Ok, muito obrigado pela sua opinião, né, pela sua participação. Mas aí o que acontece? O otimismo, seja otimista. Agora, ser otimista vai de encontro à nossa natureza, porque nós somos pessimistas por natureza. Então, exige disciplina, cultive pensamentos positivos a respeito da vida, crie para si mesmo expectativas positivas. E terceiro aspecto, Fernando, que eu gostaria de trazer a esse debate, é a família. Família é um negócio poderosíssimo. Fundamental, né? Quem tem uma família deve cultivar relacionamentos familiares. Como você falou, eu sou coach. Eu faço aconselhamento de empresários, de gerentes, de pessoas que são formadoras de opinião. Quando uma pessoa passa por uma crise no aspecto do trabalho, das finanças, ele se introspecta, ele volta-se para si. E às vezes a gente sustenta muito a nossa vida em cima de resultados financeiros. Quando os resultados financeiros minguam, aí a gente começa a perceber que existem outros horizontes. Um deles é a família é extremamente importante. Eu tenho também nisso, Fernando, você como exemplo, os seus filhos, né? São 6, se não me falha a memória. 5. Mas já tem uma netinha e um netinho. Até netinha, né? Então, enfim, eu tenho 4 filhos. Sim. E eu procuro, dentro das minhas atividades empresariais, gerenciais e todos os outros negócios que eu faço, mas eu não esqueço de dar atenção para a minha família. Então você que está nos ouvindo aí, seja uma pessoa de sucesso ou seja uma pessoa que está passando por um momento de crise, não esqueça que você tem uma família. Família é pai, família é mãe, família é esposa, família é esposo, família é filhos, porque, meu amigo, na hora da crise, quem vai ficar do seu lado é a sua família. Seu gerente vai te abandonar, seu diretor vai te abandonar, a sua família estará ao seu lado. É verdade. Samira Valente, qual é a pergunta que você faz para um e outro? Começando pelo Fernando. Porque o que acontece? Nós estamos falando dos desempregados, que o índice é enorme, né? Verdade. E agora pegando pelo lado das pessoas que estão ou continuam no mercado de trabalho. Porque me parece o seguinte, claro que o ambiente, esse momento do país, ela afeta tanto quem está desempregado, talvez mais ainda, quanto quem está empregado. Então, a pessoa precisa ter otimismo para continuar naquele trabalho que às vezes não satisfaz, mas é o que o mantém é o que sustenta, vivo, né? Claro. Então, o que seria fundamental para essas pessoas continuarem no mercado de trabalho, às vezes até nem tão satisfeitas, mas o que é fundamental para o profissional? Muito bem, vamos conversar então com o Fernando Pereira, que é empresário, né? Sim. Ô Fernando, porque muita gente que está hoje no mercado de trabalho, eu entendi perfeitamente a pergunta dela, de repente está porque é aquilo que a sustenta, mas talvez não fosse aquilo que ela gostaria de ser. Qual é o aconselhamento?
Olha, Fernando Sérgio, aqueles que estão empregados, a minha sugestão é que continue cada vez mais procurar aprender, tá? Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Então você não deve se acomodar. Então as pessoas, dentro das suas atividades, eles devem continuar estudando, né? Porque a educação é fundamental na vida, né? E ter otimismo. Otimismo em continuar... E buscar oportunidades, se for o caso, né? Inclusive até brigar no sentido até de procurar, até se não está satisfeito naquele momento, apesar de estar empregado, ele procurar coisas novas, né? Porque isso faz com que ele cresça na vida, ele cresça na vida profissional. Mas o mais importante é isso, é o estudo, a pessoa estudar, continuar estudando, se aprofundando, né? E com relação até, o Gemuel falou muito bem da família, o empresário, por exemplo, ele tem que estender para a sua empresa como aquilo também sendo uma consequência da sua família. Então tem que ser uma família geral, não só a família, né, dos entes, né, pai, mãe, queridos, consanguíneos, né, como também tratar os seus empregados como sendo uma família, porque com certeza os resultados, né, serão mais positivos. É preciso que se fale, você é um exemplo disso. O nosso Fernando Pereira, que eu conheço há muitos e muitos anos. O Fernando começou sua carreira junto praticamente ao Dr. Roberto Marinho, né? Antes, porém, foi lá para Belém do Pará, na época me esqueci daquele empreendimento que você fez parte, Projeto Jari, exatamente. Depois veio a ser diretor da Roma Seguros. A Roma Seguros era Roberto Marinho, Roma de Roberto Marinho. Eu só vinha saber isso através de você, né? E depois, quando o doutor Roberto Marinho se retirou da área de seguros, foi fundada a Projac Seg Seguros, da qual você é presidente, e que, na verdade, hoje se desenvolveu a ponto de abrigar dezenas de funcionários, né? Que obviamente estão também, muitos deles começaram e se desenvolveram através desse trabalho de lutas, que não foi um trabalho assim que veio de mão beijada, né, Fernando? Exatamente. E o nosso Gemuel, que você está tendo aqui, é também uma pessoa de muita experiência, de vasta cultura e, sobretudo, é concursado do Banco do Brasil, né, Gemuel? E durante muitos anos trabalhou na Transpetro, tem atividades múltiplas. Então a gente está com duas pessoas extremamente qualificadas para trazer essa informação para você, além do religioso que já disse que é e que a gente admira pela capacidade, evidentemente. O Gemuel, isto colocado, quer dizer, pode parecer a quem está vendo você e o Fernando, são pessoas, digamos assim, privilegiadas. De uma certa forma, o são, porque conseguiram se desenvolver e tal. Mas não foi de mão beijada, foi? Não foi. Na verdade, Fernando, a minha carreira eu formei dentro da Petrobras. Né? A Petrobras, perdão. Petrobras, apesar perdoe a gafe. Bastante o Banco do Brasil. Eu sei. sou correntista do Banco do Brasil há 32 anos, portanto eu sou quase 4. Né? É verdade. Agora, e atualmente, a convite do prefeito Marcelo Trivela e do secretário Rubens Teixeira, estou compondo a equipe de gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem sido um desafio extremamente interessante. Mas o que o Fernando falou aqui, né, eu não sabia que ele era um profissional da área de seguro, realmente ele está absolutamente certo, correto mesmo. O aprendizado é extremamente importante, tanto para quem está no mercado, quanto para quem está fora do mercado. Então, focando naquele profissional que está no mercado, mas que está insatisfeito, esse é um momento que você deve pensar muito nos movimentos. É momento de me movimentar, sair de uma posição para tentar uma outra posição, é um momento de prudência. Prudência nessa decisão. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar acomodado na insatisfação. Zona de conforto não é bom para ninguém. Então o que você deve fazer? Siga o conselho do Fernando aqui do meu lado. Você deve aperfeiçoar a sua qualificação. E hoje está muito fácil fazer isso. Por quê? Porque existem diversas qualificações gratuitas, inclusive na internet. Se você quiser se transformar num youtuber, você aprende na internet. Se você quiser se qualificar melhor na área gerencial, numa área operacional, numa área médica ou qualquer outra área que você deseje ter conhecimento,
dependendo do profissional que você é, existe disponível aí diversos cursos gratuitos. Você não pode se acomodar. Eu estava vendo ali, Fernando, o seu cartaz lá, 50 anos de comunicação, provavelmente você deve estar beirando. Hoje 55. 55? Então, Fernando, em junho, 55. 55 anos, aquele cartaz já está desatualizado. Né? Já. Então, Fernando é uma pessoa que deve ter aí os seus 60 e poucos anos. 70. 70 anos de idade. E eu, como eu disse, né, poderia estar agora parando, porque já construiu seu patrimônio, sua história, mas resolveu se reinventar. Assim como você, eu e o outro Fernando aqui, sua esposa também, todos nós estamos nos reinventando. Eu, como já disse para você, minha carreira, eu tenho hoje 52 anos, e meu próximo projeto pedagógico, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Ano que vem eu estou começando a minha faculdade de Direito. E depois, quando eu terminar, eu vou fazer muita história, que são duas áreas que eu adoro, que eu gosto dentro muito. Dessa sua área, eu tenho um exemplo vivo de um operador que trabalhou comigo durante muitos anos, é um amigo querido, que ainda hoje está no rádio, e que hoje, aos 40 anos, está no último período da faculdade de Direito. Legal, quer dizer, você parabéns. vê, não é? Poderia Parabéns. estar o Marlon Jordão, a quem aproveito para mandar um grande abraço e somando a essa sua opinião. Na verdade, como eu falei no começo, são 5 colunas de sustentação da revolução. O primeiro que eu considero é a fé, o otimismo, a família, aprendizado, tirando aqui, né? E o último, né, e não menos importante, é você criar uma rede de relacionamento de amigos. Evidente. Eu estou trabalhando numa empresa, como por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, e aí eu vou criando minha rede de relacionamentos, que necessariamente não precisa ser dentro da própria organização empresa. que eu trabalho. Entendo. Eu posso extrapolar. E aí eu quero tirar um aprendizado aqui importante do Fernando, da sua carreira, que ele trouxe aqui para a gente, que é o seguinte: dentro da empresa que eu trabalho, que eu gerencio, que eu sou dono, eu devo olhar as pessoas de uma forma carinhosa. Gente tem que ser tratado com gente, com respeito, com amizade. Ele até falou o seguinte: traga a família para dentro da empresa, olhe para os seus colaboradores, para os seus amigos, para os seus parceiros, como também parte da sua família. A gente passa 8, 9, 10 horas dentro de uma empresa. Verdade. Não podemos cultivar relacionamentos ruins, relacionamentos que venham trazer para a gente amargura, tristeza, frustração. E é você que está me ouvindo aí, que está me vendo, que é responsável pela qualidade dos seus relacionamentos. Você não é vítima. Você é um elemento ativo da vida que você constrói. É verdade. Fernando, nesse particular, foi muito bem explicitado pelo nosso querido professor Jamuel Oliveira, essa coisa do bom relacionamento, e é uma coisa que de uns anos para cá passou a ter um nome chamado inteligência emocional, não é? Porque houve época no passado em que o homem era muito machista, que dizia assim: eu não levo desaforo para casa, né? E isso provou ao longo do tempo, pelo menos nos países evoluídos e nas empresas em evolução, que isso é altamente criticável. Porque, na verdade, antes que você tenha uma diferença com uma pessoa, você tem que ter a oportunidade, no meu entendimento, de sabê-la como ela é diferente, de que maneira você pode abordar sem chegar a uma ruptura. Será que eu consegui me fazer explicado ou não? Tem a ver isso? Tá. Está totalmente coberto de razão. O individualismo hoje não existe. Não existe nem no aspecto, né, empresarial, no aspecto social, isso não existe mais. A gente vê, por exemplo, a diferença que há, por exemplo, numa empresa, a gestão de uma empresa no passado e hoje. Antigamente, as empresas, cada diretor, ele ficava confinado dentro das suas salas fechadas. Você está me entendendo? Por quê? Porque não havia essa troca de informação. O diretor comercial desconhecia o que o diretor financeiro fazia, o diretor financeiro do relacionamento humano também. Enfim, isso acabou. Então mudou esse conceito. Então por isso que você vê, hoje é diferente. Hoje uma empresa atual, como a maioria são, a diretoria, todos os diretores trabalham numa sala só praticamente. Por quê? Porque à medida que eu, por exemplo, sendo um diretor industrial, eu estou conversando sobre a minha área. Você tem uma sala na sua empresa, mas está de portas abertas sempre. Exatamente, está aprendendo do que eu estou falando. Então isso faz interagem todos. Então é aquilo que
Gemuel falou, essa interligação que é importante. O individualismo não existe mais. Então o que as pessoas têm que ter em mente é isso. O mundo mudou e cada vez que passa vai mudar mais. A gente vê a internet, né, dentro dos nossos lares. A internet hoje ela está fazendo uma modificação tremenda na sociedade. Com certeza. Eu tenho um filho que está aprendendo japonês pela internet. Exato. E com razoável sucesso. Exatamente. E muitos sucessos e muitos fracassos hoje é disseminado rapidamente, as pessoas ficam sabendo. Então vai chegar um momento, por exemplo, a eleição, você não vai precisar mais, o candidato não vai precisar chegar num programa de televisão pago por nós, com dinheiro nosso do contribuinte, para ele dizer que ele vai fazer, e vai fazer besteira. A própria internet hoje vai fazer com as redes sociais. As redes sociais vão fazer com que as pessoas sejam mais conhecidas. E com isso, com certeza, o país, não só como país, como a humanidade vai mudar muito e está mudando. Muito obrigado a Filomena Martins, que acabou de compartilhar o nosso vídeo, a Gelda Patiello também, um abraço para a Gelda, que é esposa do nosso querido Reinaldo Veloso, que é o presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB do Rio de Janeiro, que esteve aqui anteontem conosco. Um abraço também para o Dr. Silvio Provenzano, que é o chefe da equipe médica do Hospital dos Servidores do Estado, que faz parte do nosso staff aqui de debatedores. Mas o que o Fernando falou, meu caro Gemuel, no meu entendimento é tão importante que a gente chega à seguinte conclusão: se você tiver, além da expertise, se você tiver a educação, você tem a plena convicção de que o poder é coletivo, não é só individual. Agora, a gente observa exatamente o oposto, onde não existe a educação. Ou seja, lamentavelmente você vê o caso dos traficantes, dos assaltantes. Por quê? Porque, lamentavelmente, notadamente os nossos políticos de vários desgovernos não tiveram, no meu entendimento, a clareza, a clarividência de perceber de que é fundamental dar educação, notadamente para a criança. Porque já dizia um educador que agora me fugiu a memória, sempre que eu quero lembrar dele me foge, que diz o seguinte: se você der uma boa escola, você diminui o número de penitenciários. Darcy Ribeiro, professor Darcy Ribeiro, que Deus o tenha. Mas diga lá. Fernando, 3 conceitos foram tangenciados aqui, que eles são muito importantes. O primeiro, você mesmo falou, que é a inteligência emocional, que é a capacidade de se construir relacionamentos produtivos. O segundo conceito é o conceito do líder servidor, que não foi citado como conceito, mas foi falado aqui na prática do Fernando, o líder servidor. E o terceiro é a transversalidade. E o conceito da inteligência emocional, já falei aqui, você também explorou, é a capacidade de a gente construir relacionamentos produtivos dentro da empresa, dentro da família, dentro da comunidade onde a gente vive. Nós hoje precisamos construir relacionamentos produtivos. Precisamos fazer pontes. Pontes e não muros. Sala fechada, diretor comercial dentro de uma sala fechada é um muro. Temos que construir pontes. Segundo aspecto, o líder hoje, ele depende da força de trabalho, porque a inteligência, a capacidade construtiva, o próximo produto que eu vou lançar no mercado não está na minha cabeça, está na cabeça da pessoa que trabalha para mim. A minha equipe é que vai inventar. Portanto, se eu não construir um relacionamento produtivo, eu não vou ser capaz de perceber isso e vou ser ultrapassado pelo meu concorrente. A velocidade com que as coisas estão acontecendo é rápida demais, eu não consigo fazer sozinho a minha empresa. Abraço para a Maria Eliette, que compartilhou a gente agora. Legal, muito obrigado. E aí essa inovação, ela vem através do líder que se propõe a estar junto com o seu colaborador. Ele pode ter um salário melhor porque ele tem uma posição melhor, mas ele não é o dono da empresa, ele não é o senhor da verdade, portanto ele tem que estabelecer um relacionamento com os seus colaboradores. Então isso fez com que reduzisse muito dentro das empresas modernas o número de níveis, o organograma achatou. Não tem mais aquela liderança vertical, a liderança hoje é horizontal. E terceiro, é a transversalidade. O diretor comercial, como foi dito aqui pelo Fernando, fala com o diretor industrial, que fala com as outras diretorias, e eles interagem, de forma que um pode se meter na vida do outro. E vice-versa. Isso faz com que a empresa seja ágil. Quando há uma mudança de mercado, e as mudanças estão acontecendo rapidamente,
A empresa tem agilidade suficiente para poder mudar. E essa capacidade de se reestruturar rapidamente ela é individual. Então, se eu estou desempregado, reestruture-se. Se eu estou empregado e estou insatisfeito, reestruture-se. Se eu estou empregado e estou satisfeito, reestruture-se. Não é hora de acomodação, é hora de mudança. E a mudança ela começa dentro de mim. Se eu for uma pessoa que, devido ao pessimismo, devido às circunstâncias que me cercam, eu fico numa zona de conforto, e pode ser uma zona de conforto de tristeza, de insatisfação, mas se eu me manter nisso, eu vou sumir, vou morrer, eu vou ficar numa posição cada vez pior. Mas aí eu convido ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, para que ele repense essa forma de ser e de agir. Que a coisa mais fácil de ser, né, Fernando? É o coitadinho, porque o coitadinho fica numa zona de conforto, né? Quando não culpa os pais, né? Quando não, meu pai não me fez, não, minha mãe. Isso, em algum momento da nossa imaturidade, eventualmente a gente pode ter pensado isso. Mas corrija logo, porque a partir de um determinado momento, você é, na verdade, o provedor do seu próprio futuro, ou estou errado? Tá certo, exatamente, Fernando. O detalhe do coitadinho, nós temos até hoje no Brasil essa filosofia. Né? Haja vista aí essas bolsas que são criadas, né, com o intuito de ajudar a população, tá? Mas de uma certa forma não ajuda, piora a situação das pessoas, porque elas se sentem acomodados, né? Então o que tem que ensinar não você entregar o peixe, você tem que ensinar as pessoas a pescar o peixe, tá? Para o seu consumo, né? Então essa mudança que o mundo está passando realmente cada vez mais vai ser maior, vai ser mais frequente, né? E aqui especificamente no caso do Brasil, por exemplo, o que tem que ser feito de todas as mudanças que a gente tem sempre falado aqui, um entrave muito grande aqui no país é a burocracia, né? A burocracia que ela emperra tudo, emperra não só no aspecto industrial, empresarial, no aspecto social, né? Então nós temos que mudar as leis, mudar os conceitos, né? Mudar totalmente o que hoje nós passamos. Modernizar, né? Modernizar, né? E essas burocracias que hoje existem, que eu falei, você para abrir uma empresa, você leva às vezes 6 meses, tem países, você leva dias. A China, os Estados Unidos, 2, 3 dias. 2, 3 dias você monta a sua empresa. Aqui não, aqui é uma dificuldade muito grande para você, papel para isso, para aquilo, você tem que reconhecer firma, que isso aí esses cartórios, é uma forma, você está me entendendo? É um custo que é chamado, o custo Brasil, muito uma alto. assinatura que você vai ter, você tem que ter às vezes 20 reconhecimentos de firma, então nós temos que mudar. Já foi tentado anos atrás, se criou até o Ministério da Desburocratização, você está me entendendo? Foi feito exatamente, Hélio Beltrão, exatamente. Jamuel está falando. Hélio Beltrão foi feito muita coisa, mas muita coisa ainda deixou para ser feito. Então isso tem que ser feito, o Brasil tem que ser mudado, e isso, a mudança fundamental, é que o Jamuel falou anteriormente, é o voto. Nós vamos ter eleições no ano que vem, e isso faz com que os eleitores, a população brasileira, possa fazer uma mudança radical, né? Eleger políticos, né, que realmente sejam comprometidos com a sociedade, e não o que a gente vê hoje, cada um puxando para o seu quintal. Pois é uma pena, o programa está chegando ao seu final. Eu quero agradecer ao nosso querido Jamuel Oliveira, né, que é um talento que eu sempre admirei, ao nosso querido Fernando Pereira também, que é outro talento, cada qual no seu mistério, né? E a gente fica muito feliz de poder propiciar esse tipo de programa. A oportunidade de um programa independente a essa altura da carreira é como se fosse uma retribuição a você que foi
foi meu ouvinte durante muitos e muitos anos. Recentemente eu encontrei aqui no prédio uma moça que está mudando, vai se casar, está fazendo reforma aqui no edifício, e ela falou: Fernando, meu pai é teu ouvinte há mais de 30 anos. E outro dia ele, não sabia, vizinho, seu Germano, quero mandar um abraço para ele, que me ouvia a esse tempo todo. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, notadamente para os colegas de imprensa: se faz necessário que haja uma mudança de país, como nós chegamos à conclusão aqui, ouvindo esses mestres, o Jamuel Oliveira, ouvindo o Fernando Pereira. Se faz necessária essa mudança de uma forma absoluta, no sentido de procurarmos aquela que eu costumo dizer que foi a única herança que meu pai me deu, que é exatamente a honestidade. A gente tem de ser honesto, porque o honesto é visceral, é fundamental para que a gente modifique esse país. E, sobretudo, a gente tem que pegar essa oportunidade, essa expertise, essa força que só Deus pode dar, do nosso querido Jamuel, e por que não dizer do Fernando, que cada qual a sua luta foi formada e vem sendo formada, com certeza, através da experiência de cada um, mas, sobretudo, através de quedas e subidas, porque somos humanos, não somos perfeitos, não somos deuses, né? Então a gente precisa mesmo da divindade para que a gente possa ultrapassar alguns obstáculos. E quando você ultrapassa esses obstáculos, aí você descobre de que você foi capaz de encarar este ou aquele obstáculo e ultrapassar. Então, a mensagem final do programa: não se deixe levar pelo pessimismo. É natural que, eventualmente, uma vez ou outra, a gente esbarre numa dificuldade e que a gente tenha um momento depressivo. Mas não faça do momento depressivo a depressão. Pelo contrário, faça desse momento a evolução, para você alavancar a sua vida, para você construir, através do seu exemplo de vida, você construindo, você mostrar aos outros que é possível. Porque a vida não existe sem a necessidade de você olhar para o outro. Como disse muito bem o Jamuel, a transversalidade é fundamental. Como disse muito bem o Fernando Pereira, a capacidade de olhar uma empresa como a expansão de uma família. E um país, outra coisa não é, senão a expansão da nossa própria família. Vamos acreditar. É provável que, levando em consideração o avançado da idade, eu não veja esse dia, mas o importante é que eu possa ter contribuído, qualquer um de nós aqui possa ter contribuído para que um dia esse dia possa chegar. A todos um grande abraço, se Deus quiser, amanhã às 8 horas estaremos aqui de volta, lembrando que o programa vai estar no Facebook ao longo de 2, 3 dias normalmente, enquanto a página não passa, mas vai estar daqui a 2 horas no YouTube, e lá você pode ver e ouvir todos os programas que a gente tem apresentado. Beijo grande, respeitoso, e se Deus quiser, até amanhã às 8 da matina.